oportunidade, pela confiança, pela honra. E convidar você que está aí ligado nessa vigília, nesse tempo de comunhão, de crescimento. Sabe uma coisa que eu sempre fico pensando em momentos como esse? Como Deus nos fez seres adaptáveis. A gente se adapta facilmente. Essa é uma das características da nossa humanidade. Deus não nos fez rígidos, nós somos adaptáveis. Então a gente está se adaptando a esse que tem sido chamado novo normal. Mas que privilégio santo é ter esse milagre que é a internet. Eu aqui, você aí na sua casa, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Mas certos de que somos uma mesma igreja, servimos ao mesmo Deus. E o Deus que fala comigo aqui, certamente falará ao seu coração aí por intermédio da poderosa palavra dele. Então quero te convidar a ler comigo o texto que está em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos conversar um pouco sobre como transformar crise em conquista. O tema parece desafiador, mas ao mesmo tempo é muito oportuno. Você vai perceber como Deus trabalha na vida de Isaac. O meu objetivo é que você consiga compreender que esse Deus que trabalhou na vida de Isaac é o Deus que trabalha na sua vida. É o Deus que está com você nesse momento. Para isso nós vamos ler Gênesis 26, diz assim a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Obrigada porque ela nos dá direção sobre todo e quaisquer momentos que nós possamos passar. E é essa a nossa convicção nessa hora em que nós a abrimos. Pai, a minha oração é que o Senhor fale com cada uma das pessoas que estão comigo agora, que estão assistindo essa live. Deus da casa do oleiro, fala aos corações. Deus, quanto a mim, confesso uma vez mais a minha dependência de Ti para ministrar essa palavra. Que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores que o mundo já conheceu. Se você é ligado aí nessas coisas de boxe, nesse tipo de esporte, certamente você já ouviu falar e conhece Muhammad Ali. Ele é uma personalidade muito falante, muito solto. E certa vez ele foi entrar num voo, e ele estava sentado e o avião estava prestes a decolar. Então uma das aeromoças chegou até ele e falou: por favor, senhor, só pode colocar o cinto, nós já vamos decolar. Ele fingiu que não ouviu, não apertou o cinto, não colocou o cinto. A aeromoça então deu uma última volta no avião e voltou até ele, percebendo que ele continuava sem o cinto. Então ela mais uma vez, muito gentilmente, olhou para ele e falou: senhor, por favor, nós vamos decolar, o senhor pode colocar o cinto? Ele olhou para ela e falou: ei moça, o super-homem não precisa de cinto de segurança. Talvez se fosse você e eu, admiradores de Muhammad Ali, desse esportista mundialmente conhecido, a gente ia falar: tudo bem, pode ficar à vontade, fica sem cinto. Mas aquela aeromoça talvez não estivesse gozando de um dia muito bem-humorado. E ela então olha para ele e fala: tudo bem, o super-homem não precisa de cinto de segurança, mas ele também não precisa de um avião. Querido, entenda isso. Nenhum de nós é super-homem. Nenhum de nós está totalmente incapacitado de passar por dificuldades. Ninguém de nós tem superpoderes. E uma situação como essa tem servido, a situação como essa que a gente tem vivendo, do Covid-19, tem servido para mostrar tudo isso. Que a nossa tecnologia não é tão boa quanto a gente pensava, que a nossa ciência falha, que a nossa medicina tem restrições, que as nossas políticas públicas falham. Sabe, o texto que nós lemos fala de uma crise instaurada, como essa que a gente está passando agora. Mas a crise que instaurou aqui sobreveio fome à terra. E você há de concordar comigo que fome é uma necessidade primária. Fome é o tipo da coisa que não dá para negociar. Dizem os estudiosos que a gente consegue viver até 40 dias sem comer nada. 7 dias sem água e 40 dias sem comer. Ou seja, então passa-se a morrer. E obviamente esses 40 dias já num soro, já todos sobre aquela supervisão de medicamentos. Porque é impossível que alguém sobreviva sem comer. A crise se instaura aqui na vida de Isaac.
Meu irmão, o problema da crise é que ela não avisa que chega. A sua vida e a minha estavam normal, até que de repente, pá, o Covid chega no Brasil. Alguns de nós acreditavam que não ia chegar. Não, vai ficar pela China. Talvez alguns países da Europa. De repente, os meus e os seus planos, os meus e os seus projetos, os meus e os seus sonhos, aquilo que a gente tinha planejado para a próxima semana, para o próximo mês, teve que ser suspenso. A gente entra num isolamento social, como mais da metade da população mundial, e temos os nossos planos adiados. O problema da crise é esse. Ninguém recebe um e-mail, um Instagram, um direct, dizendo, prepare-se, dentro de uma semana você entrará em crise. Não, isso não nos acontece. Exatamente, é crise porque pega de surpresa. Porque está tudo bem e de repente as coisas mudam. Quem sabe um telefonema, uma má notícia, algo que você não esperava e muda o rumo da nossa história. Isso tinha acontecido com Isaac. Mas eu quero observar com você, dentro desse tempo pequeno de meditação, 5 passos, 5 características que a gente observa aqui na vida de Isaac, que fez com que ele transformasse essa severa crise num tempo de conquista, num tempo de vitória, num tempo de triunfo. E aí você pode pensar comigo, pastor, eu estou aqui, nessa madrugada, assistindo a Casa do Oleiro, e eu tenho tantos problemas que já existiam antes da crise, que continuam comigo agora. Essa palavra é para mim. E aí, querido, essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque o Deus que era com Isaac é o Deus que é com você. Uma das características do nosso Deus é que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Nele não há sombra de variação. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, convido você a olhar para o texto, se você puder comigo, e ir vendo que é o texto quem vai nos direcionar e não é o que eu acho, o que eu sinto, que é aquilo que a Bíblia diz que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, quem quer transformar crise em conquista, precisa seguir a orientação de Deus ao invés de fugir. Perceba o que o texto nos fala. Sobrevindo fome à terra, foi Isaac a Gerar. Sabe por quê? Porque lá era uma terra onde as coisas estavam mais fáceis. Isaac estava preocupado. Ele tinha esposa, ele tinha pessoas para sustentar. Ele era um pai de família, quem sabe assim como você que está nos assistindo. E quando a fome sobreveio, a tendência de todos nós é pegar atalhos, é ir pelo caminho mais fácil. Mas aqui a gente percebe que Deus dá uma ordem tácita para Isaac. Deus olha para ele, apareceu-lhe o Senhor, olha o que diz o verso 2. E disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O Egito era uma terra de abundância. O Egito era uma terra onde não tinha fome. O Egito era um lugar onde jorrava todo tipo de suprimento para as necessidades. Mas Deus aparece e fala, não é para lá que você vai. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se você e eu queremos transformar a crise em conquista, nós precisamos seguir a orientação de Deus ao invés de fugir. Parece simples, mas não é. Mediante a crise, no centro dela, na hora que ela sobrevém, nós somos desafiados a lutar pela sobrevivência e ainda mais, a pegar atalhos sedutores. Isaac foi tentado a descer para o Egito, onde as facilidades pareciam emergir ou pular aos olhos. Você já parou para pensar como nós somos a geração do atalho? Nós somos essa geração que atalha tudo. Faça um curso de 3 dias e vira especialista. Faça isso durante 1 ano e você vira o cara. E você acha que se você é um curioso e tem muito conhecimento acerca de coisas que você pesquisa no Google, ou vídeos que você assiste no YouTube, ou cursos que você comercializa, você já se torna muito bom nisso, porque nós somos a geração do atalho. Nós somos a geração pragmática, que faz o que dá certo no lugar do que é certo. Mas a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e eu quero deixar para o seu coração, é que se você quer transformar a crise em conquista, siga a orientação de Deus ao invés de fugir. Não pegue atalhos, não vá por aquilo que parece mais fácil, por aquilo que está todo mundo fazendo, por aquilo que parece que está dando certo. Querido, quem segue a orientação de Deus ao invés de fugir, não racionaliza. Sabe o que é racionalizar? É querer entender Deus. Eu acho lindo aquilo que acontece aqui no verso de número 6. O texto fala assim, Isaac, pois, ficou em Gerar. Sabe o que esse verso está dizendo para mim e para você? Isaac obedeceu a Deus. Outra característica da nossa geração é o questionamento. Já viu isso? Deus, por quê? Deus comigo agora. Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu fico pensando como Isaac teve dúvidas. Ele deve ter olhado e falado, Senhor, eu tenho uma mulher para sustentar. Demorei tanto casar. Estou aqui com Rebeca. Como é que eu faço com esse tanto de gente que depende de mim? No Egito tem comida, Senhor.
como que eu vou fazer? Isaac não racionaliza, Isaac não questiona, Isaac não tenta entender, ele obedece. Ei, querido, John MacArthur Jr. fala uma frase que eu gosto muito, ele diz: a fé madura não questiona, obedece. Uma das características da imaturidade cristã é exatamente a necessidade de questionar, a necessidade de entender, a necessidade de racionalizar. Em primeiro lugar, se você quer transformar crise em triunfo, crise em vitória, crise em conquista, siga a orientação de Deus ao invés de fugir. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto e que eu quero compartilhar com o seu coração é o que diz, depois se você quiser ler o texto todo, eu não li aqui por uma questão de tempo, mas a história toda está contada no capítulo 26, dos versos 1 ao 33. Você pode lê-lo depois na sua casa, todo ele. Mas o segundo lugar, a segunda coisa que eu quero ver com você é aquilo que está aqui a partir do verso 7. Diz assim o texto: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Sabe a segunda coisa que a história de Isaac nos ensina? Se você quer transformar crise em conquista, proteja a sua família ao invés de mentir. Eu vou repetir: proteja a sua família ao invés de mentir. Os números são alarmantes. Eu poderia ficar aqui o resto do meu tempo só te falando dos números atualizados que a crise do coronavírus propagou nas famílias. Isso não era raro. Há algum tempo já a família tem sido considerada o 5º lugar do mundo mais perigoso para se viver. Mas só para você ter uma ideia, as brigas conjugais aumentaram 247% em tempos de isolamento social. Isso sem contar os abusos sexuais, aquilo que se acontecia dentro das famílias e que era velado. Sabe o que o texto está me dizendo? Segundo o judaísmo, Rebeca foi a segunda mulher mais bonita da história do judaísmo. A primeira foi Sara, a segunda Rebeca e a terceira Esther. Então Rebeca era lindíssima. O casamento de Isaac e Rebeca foi preparado por Deus, era o casal ideal. Já viu alguém assim? Isaac era o homem ideal, ele era jovem, ele era rico, ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso, ele era o único filho de Abraão, então ele era um bom partido. Do outro lado vinha Rebeca, linda, crente, obediente, atenciosa, era o casal perfeito. Mas depois desse episódio, esse casal que tinha tudo para dar errado, tudo para dar certo, nunca mais deu certo por causa da mentira de Isaac. Sabe, é lindo ver como a Bíblia nos mostra que os grandes homens de Deus também têm os pés de barro. Isaac mente por egoísmo, Isaac mente por medo. O texto diz que ele fala: não, pelo amor de Deus, eu vou falar que é minha irmã porque a Rebeca é muito bonita. E pode ser que eles queiram me matar por amor a ela. Ei, querido, em tempo de crise é tempo de fortalecer a família. É tempo de investir na família. É tempo de proteger a família e não de expô-la. E não de fazê-la ficar mais frágil. E não de fazê-la se tornar mais refém. Vou te contar muito rápido o que acontece depois disso. Nunca mais Isaac e Rebeca tiveram comunicação eficaz. Sabe por quê? Porque Isaac não assumia que Rebeca era sua esposa na frente daqueles dos quais ele tinha medo, mas a queria como mulher dentro do quarto. Você consegue entender como isso é grave? Como isso expõe o casal a algo nunca mais consertado? Esse casal que não conversa sobre isso, lá na sua velhice, depois de orar por 20 anos para ter filho, porque Rebeca também era estéril, e ela engravida dos gêmeos, Esaú e Jacó, e nós conhecemos essa história. Mas é curioso saber aquele episódio famoso em que é trocado o direito de primogenitura, que Rebeca escuta Isaac conversar atrás da porta. Isso é uma característica, isso é uma consequência desse episódio. Rebeca não tem mais confiança no seu marido. Rebeca não acredita mais naquilo que ele é capaz de fazer. Rebeca não consegue mais vê-lo como protetor, como aquele que a ama de forma incondicional. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, depois de compreender que o seio da crise é tempo de seguir a orientação de Deus em vez de fugir, é também primordial que você compreenda que se você quiser transformar crise em conquista, é imprescindível proteger a sua família ao invés de fugir. Sabe, Isaac e Rebeca nunca mais foram os mesmos. Tenho tempo para falar sobre tudo aqui, mas se você conhece o fim da história, você há de se lembrar. Esse casal perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Jacó, porque teve que sair correndo, porque Esaú queria matá-lo. E Rebeca, que preferia o filho mais novo, fala para ele: vai para a casa do meu irmão Labão e eu vou te fazer voltar de lá.
Isso não acontece. Rebeca morre sem ver de novo o seu filho predileto. E tantas outras coisas são decorrentes dessa história. Tempo de crise é tempo de guardar sua família, de investir nos seus filhos, de dar colo ao seu cônjuge, de visitar os seus avós, de lembrar a importância daqueles que são da sua família nuclear. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto, e eu quero deixar para você nessa hora, aqui, nesse precioso tempo que nós temos juntos na casa do oleiro. Terceiro lugar, se você quer transformar crise em tempo de conquista, vença os prognósticos pessimistas e faça investimentos ao invés de ficar lamentando. Vença o pessimismo e faça investimentos ao invés de lamentar. Eu vou ler para você o que diz o verso 12, diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês por ocasião da Segunda Guerra Mundial, diz assim, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Quem é você no seio da crise? Você há de concordar comigo que é na crise que se levantam os maiores heróis. Se não tiver a crise, a gente não precisa de herói. Para quê? O Superman, o Batman, o Capitão América e todos os heróis que a gente se lembra da teledramaturgia, eles aparecem em tempo de crise. Está tudo muito ruim, o herói aparece como salvador da pátria. É assim nas nossas crises também. Sabe, querido, se você quiser transformar a crise em conquista, é imprescindível vencer o prognóstico. O que é um prognóstico? Se você vai a um médico e ele fala, olha, você tem gastrite, por exemplo, e agora eu vou te dar um prognóstico. O prognóstico vai além do tratamento. O prognóstico fala o que você pode esperar, quais são os sintomas que você tem, aquilo que vai acontecer se você seguir o processo do tratamento. O prognóstico é uma previsão futura daquilo que se pode esperar depois de um tratamento. Eu estou falando que no seio da crise é necessário vencer o prognóstico pessimista. Dependendo da fonte que você tem, das notícias da crise que a gente está passando, você está pirado. Sabe, nunca houve tanta gente ansiosa. A insônia aumentou consideravelmente no seio dessa crise. A depressão, o suicídio, todas as doenças emocionais que você possa imaginar. E, inevitavelmente, as doenças do corpo, porque nós somos holísticos, nós somos integrais. Uma coisa está totalmente ligada à outra, e se o meu emocional vai mal, o meu físico vai sentir, porque o corpo é inteligente, ele precisa reagir à carga emocional que a gente coloca nele. Sabe, o tempo da crise, dependendo dos prognósticos, das más notícias, dos números que a gente escolhe ouvir, da visão deformada que a gente decide absorver, ou do conteúdo que a gente tem acesso diariamente, a gente se torna pessoas pessimistas. Deixa eu te contar, havia fome na terra. Não havia nenhum sinal de prosperidade na terra. A terra era um lugar que nada que plantava produzia. Mas o texto diz aqui no verso 12 que Isaac semeia naquela terra e no mesmo ano ele recolhe 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que significa a palavra abençoar? Quando você pede, Deus me abençoa, você sabe o que você está pedindo? Você está pedindo, Senhor, me autoriza a prosperar. A palavra abençoar significa autorizado a prosperar. E aqui a Bíblia diz que Isaac colhe assim porque o Senhor o abençoava. Deus autorizava Isaac a prosperar. Sabe, Isaac não estava escutando o que as pessoas diziam. Eu fico imaginando na minha mente, eu fico conjecturando que pessoas deviam dizer, Isaac, você vai semear aqui, você está doido. Lembra aquela música que a gente cantou até? Quer entulhar meus poços, quer frustrar meus sonhos. E ela foi baseada aqui em Gênesis 26. Porque os filisteus entulhavam os poços de Isaac. Onde ele passava, as coisas eram entulhadas. E eu fico imaginando que as pessoas chegavam e falavam, essa terra não produz. Um monte de gente antes de você já tentou plantar aqui. Nada acontece, mas o texto diz que o Senhor abençoava Isaac de tal sorte que ele ficou riquíssimo. Sabe o que isso nos faz entender? Que tempo de crise é tempo de não dar ouvidos aos prognósticos pessimistas. Fazer investimento ao invés de lamentar. Querido, você é alguém que reclama, que murmura? Deus é contra a murmuração. Deus não gosta de reclamações. Está inventando, pastora Sara? Não estou não. Você lembra quanto tempo o povo de Deus ficou no deserto?
40 anos, entre a saída do Egito até a chegada em Canaã, cruzando o Jordão. 40 anos. Geograficamente, sabe em quanto tempo dava para fazer essa travessia, esse processo? 15 dias. Sabe por que o povo ficou 40 anos? Porque murmurava, porque lamentava. Deus enviava o maná, Deus não deixava o sapato envelhecer, Deus não deixava a roupa estragar, Deus fazia o sol, a coluna de fogo para aquecer a noite, Deus deixava a nuvem para eles não sentirem frio no deserto, não sentirem calor no deserto, e o povo reclamava. Ei, querido, a murmuração é o contrário da gratidão. Pessoas que não sabem ser gratas não conseguem triunfar na crise. Isaac, ao invés de ficar lamentando, ele semeia, ele faz algo, ele se reinventa, ele cria novas possibilidades. O que você tem feito dentro da sua casa, dentro das possibilidades que são apresentadas a você, para se reinventar nesse tempo? Dizem aí os especialistas que nós nunca mais vamos contemplar o mundo como ele era antes da Covid-19. De fato, nós não sabemos, só o Senhor sabe disso. Mas o importante é que você se reinvente. Que ao invés de lamentar, você se reprograme, que você se adapte de alguma forma, que você dê vazão às habilidades que outrora estavam paradas. Isaac não ficou ouvindo pessimismo, mas ele semeia na terra e Deus o prospera. Em último lugar, eu te disse que se você quer transformar a crise em conquista, você deve seguir a orientação de Deus ao invés de fugir, proteger a sua família ao invés de mentir, vencer os prognósticos pessimistas e fazer investimento ao invés de lamentar. E em último lugar, se você quer transformar a crise em conquista, proteja o seu coração da amargura ao invés de ficar brigando. Olha aí o que diz o texto no verso 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Sabe qual é o maior problema da inveja? A inveja não é que eu quero que você tenha. Eu não quero que você tenha. Você entende essa diferença? Eu não quero o seu sapato, ele nem me serve. Eu calço 39, você calça 36. Mas eu não quero que você tenha um sapato. A inveja é o sentimento que fez Caim matar Abel. O primeiro homicídio da Bíblia, a primeira pessoa que morre nas Escrituras, Abel, morreu em consequência da inveja no coração de Caim. Caim era incapaz de entender que antes de rejeitar a oferta dele, Deus rejeita o coração dele. A mesma coisa acontece com Abel. Antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus tinha aceitado o coração de Abel. Isso fez com que o seu irmão tivesse inveja. Caim não queria que Abel tivesse essa aprovação de Deus. E aqui está dizendo que os filisteus tinham inveja de Isaac. Você já conviveu com um invejoso? Ou quem sabe você já nutriu no seu coração essa inveja, esse questionamento: por que com ele e não comigo? Por que Deus dá para ele? Deus, mas eu estou aqui, sou tão bonzinho, ó, não mato, não roubo, que eu não quero para mim, não faço para os outros. Ô Deus! Ei, querido, tempo de crise é tempo de proteger o coração da amargura, ao invés de ficar lamentando, lutando, querendo provar que você é forte. Sabe o que eu quero te dizer? Esteja no controle dos seus sentimentos. A Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a sua vida reflete o seu coração. Uma vida amargurada reflete um coração amargurado. Uma vida triste me fala de um coração triste. Sabe o que mais que esse versículo nos diz? Quem deve guardar o seu coração é você. Quem guarda o coração não é Deus. Quem guarda o coração somos você e eu. Isaac tinha todas essas pessoas falando, degladiando, brigando, criticando. Ele enfrenta a inveja, ele enfrenta a rejeição, ele enfrenta a contenda. Sabe como? Paciência. Ah, meu irmão, paciência é a única solução para os males que não têm solução. Quem sabe você está aí pensando: nossa, pastor, eu sou uma pessoa que tem tão pouca paciência. Na fila da paciência eu entrei tão poucas vezes, meu irmão, em nome de Jesus. Se você quer transformar a crise em conquista, adquira paciência a qualquer custo. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ah, meu irmão, eu fico encabulado com a nossa geração não ter paciência. Olha o privilégio que você tem aí. Se você tem internet e está me ouvindo agora, você já está enfrentando essa crise de um modo muito melhor do que uma grande e absoluta maioria de pessoas que
nem sabem que isso é possível. Sabe, Isaac protege o seu coração da amargura. Como anda o seu coração? Como você está agora? Quem sabe o anoitecer te amedronta. Você está angustiado, sentido, amargurado, ansioso, angustiado. São tantos os sentimentos que assolam a sua alma. Mas eu quero terminar deixando essa mensagem ao seu coração. Quando você verdadeiramente ama a Deus, você faz das outras vozes, as vozes das impossibilidades, das vozes das contendas, das vozes dos perigos, das vozes que te metem medo, algo que ecoa exatamente contrário àquilo que os seus inimigos esperam. Quem vence a crise, transforma ele em conquista, atrai os seus inimigos, se reconcilia com eles. Foi isso que Isaac fez. Isaac trouxe os invejosos para perto. Quando Abimeleque o expulsa, agora Abimeleque vai o procurar. Abimeleque pede perdão, reconhece que ele é abençoado do Senhor e Isaac o perdoa. Eu quero te encorajar a guardar o seu coração em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a obedecer a Deus, a lutar pela sua família ao invés de mentir, a vencer os prognósticos pessimistas, semear na terra ao invés de lamentar, e guardar o seu coração da amargura, ao invés de ficar reclamando o tempo todo. Assim como Muhammad Ali, nenhum de nós é super-herói, nenhum de nós tem superpoder. Todos nós no seio da crise precisamos aprender de forma pedagógica com aquilo que as Escrituras já nos deixou. Não se preocupe com aquilo que será. Quantos de nós perdem tempo preocupando o que Deus quer falar, o que Ele quer fazer, querido? Se preocupe em obedecer aquilo que Ele já falou. Deus te abençoe muitíssimo. Vamos orar? Deus, obrigada pelo poder da Tua palavra. Obrigada porque ela nos ensina, nos exorta, nos aponta a direção. Obrigada porque ela é capaz de nos ensinar como vencer momentos como esse, Pai, que nós estamos enfrentando. Momentos de grandes desafios, mas também momentos de colocar os olhos no Senhor para vencê-los. Momentos de transformar essa crise em conquista, para que a alegria seja nossa, mas a glória seja do Senhor. Deus, eu quero pedir a Tua visitação no lar de cada uma das pessoas que estão agora ouvindo essa palavra, orando comigo. Deus, eu não os conheço, não sei da sua necessidade, dos seus dramas pessoais, das suas angústias, mas como é bom saber que o Senhor sabe. Como é bom saber, Deus, que a Tua visitação pode mudar as circunstâncias. Como é bom saber que através de uma palavra da Tua boca, a circunstância pode ser transformada. E se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a história dessas pessoas ainda hoje, de acordo com a Tua vontade soberana. Esse é o meu clamor, Pai. Continua dando graça para toda a equipe da Casa do Oleiro. Guarda, Deus, a vida do pastor Henrique César, da sua família, de todos os seus pastores auxiliares, Deus, nessa vigília que tem abençoado uma multidão de pessoas. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, de mais uma vez aprender com a Tua palavra. Oro no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigada. Sabe o que é melhor?